E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E Jesus começa a falar. O verso 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e continua Jesus dizendo: porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Verso 9, Jesus está falando por meio de parábolas. E a parábola que ele está contando aqui é a parábola do semeador. E Jesus então, no verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verso 10, vamos andar. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas essa multidão, ou aqueles, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Olha o que é que Jesus diz. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Verso 14, quem está acompanhando. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus agora lembra do que Isaías falou. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Então veja que de forma humana, se entende com a mente. Mas Jesus está dizendo, não é com a mente que se entende com o coração. Bem-aventurado, porém, os vossos filhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe e logo se alegra. Mas não tem raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Ele compreende a palavra. Este frutifica, este produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Leitura longa, né? Mas foi preciso, para que a gente entenda algumas coisas. Mateus capítulo de número 13, e lemos vários versículos.
Essa palavra também ela é encontrada nos evangelhos de Marcos, capítulo 4. Mas em Mateus, o que lemos agora, Jesus ele explica de uma forma melhor. Apesar que vocês não entenderam nada. Não se preocupe com o que vocês não entenderam, porque os apóstolos que estavam com Jesus também não entenderam nada. E a multidão que estava de frente ao mar, ouvindo Jesus pregar num barco, ele fez de um barco um púlpito. Ele começa a pregar no barco e o povo está, imagine a cena, nós temos praias aqui, é fácil entender. O povo estava ali na beira da praia, uma multidão, enquanto Jesus pregava. Então tinha um grupo dos apóstolos, até então discípulos, e tinha uma multidão. E Jesus falou exatamente o que está aqui escrito. E a multidão ficou sem entender absolutamente nada. Os apóstolos, por serem mais íntimos e próximos, foram questionar Jesus, porque Jesus estava falando em parábolas. Naqueles dias, era como se Jesus quisesse guardar um segredo para a multidão e tornar claro somente para os mais íntimos. E Jesus então explicou, e vamos falar mais sobre isso. Mas esse texto, Mateus capítulo 13, ele amplia mais essa ideia do semeador. Mostra também que as coisas podem mudar para melhor. Eu estava percebendo essa leitura de Mateus capítulo 13, como é tremendo Jesus. Jesus, a primeira coisa que eles não conseguiram entender é que Jesus estava dizendo por trás de suas palavras que a vida de cada um pode mudar para melhor. Eu quero dizer que a sua vida hoje pode estar na pior condição. Eu acho até difícil por tanta profecia sobre a sua vida, mas tudo bem. A igreja sempre tem uma mistura de pessoas. Alguns estão vivendo um tempo de deserto, outros estão vivendo um tempo de colheita. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Só Deus sabe o seu coração, só Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser, e há tempo para todas as coisas. Jó teve um tempo na vida que ele era tudo e tinha tudo. Houve um tempo que Jó não era nada e não tinha nada. Então, alguns aqui podem ser Jó, alguns aqui podem estar no contexto de saindo da condição que estava Jó, você pode estar no meio de um processo de Jó, você pode estar antes de tudo que Jó passou. Então, é muito importante você saber o tempo de Deus para a sua vida, senão você pira o cabeção. Houve um tempo na minha vida que não era portas fechadas, mas eu olhava para outras pessoas, e as outras pessoas tinham tanta coisa, estavam conquistando com tanta felicidade, e eu me via num deserto eternamente, principalmente o tempo de Manaus. Manaus foi um tempo de deserto. Manaus eu passei com Raquel e meu filho Gabriel, isso na época ele tinha uns 3, 4 anos, foi um tempo muito árduo, foi um tempo muito difícil. Era um tempo que eu não tinha carro, era um tempo que eu não tinha casa, era um tempo que para comer eu dependia da igreja, meu filho para estudar eu dependia de favor, que alguém me abençoasse em qualquer escola, não importa. Foi um tempo difícil. Eu morei em uma favela chamada Grande Vitória. Para tomar banho, nós tínhamos que tomar banho no quintal da casa, porque a casa que nós morávamos era uma casa que ainda estava a terminar. E conseguiram emprestar essa casa para eu entrar. E o quintal da casa não tinha um muro do fundo, e o vizinho tinha uma caixa d'água gigante, porque no bairro que eu morava, só tinha uma caixa d'água que era da comunidade. Então, 9 horas da noite, cortava a água, quem estava em casa 9 horas tomava banho, quem não estava não tomava banho. E, obviamente, eu não estava em casa, eu chegava meia-noite, 11 horas, porque o culto, que a igreja que eu frequentava, era muito longe. Então, era muito comum eu chegar 11 horas, 10h30, eu, Raquel, você imagine uma mulher, tinha que se sujeitar a tomar banho em uma caixa d'água, que o quintal do fundo dava acesso a outra rua. Então, quantas e quantas vezes eu pegava a cortina, um lençol bem grande, ficava na frente de Raquel, aqui era a rua, eu ficava aqui, os donos da casa obviamente fechavam tudo, e Raquel tomava banho aqui na minha frente, isso em Manaus. Então foi um período muito difícil. Quem já morou em Manaus, como Bianca aqui, não sei se outros, não sei se você já pelo menos passeou em Manaus, Manaus essa hora está 40 graus, é um calor insuportável. E nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos nada. E Manaus, na época, não hoje, tinha muita queda de energia. Era muito comum faltar energia em Manaus. Irmão, sabe o que é morar em Manaus e faltar energia? É o vapor dobrado. E eu fazia o quê para o meu filho dormir? Eu ficava abanando o tempo que faltava energia, abanando o Gabriel para ele poder dormir. E tinha noites que faltava energia de 10 horas, voltava 3 da manhã. E eu até 3 da manhã. Cansava, vinha Raquel cansava, eu ia. Então foi um tempo muito difícil, mas eu sentava com homens de Deus, que entregavam grandes ofertas, que contavam grandes milagres. Mas eu nunca olhei para a riqueza, para a gordura de ninguém. Eu acreditava que aquilo ali não se tratava do meu destino, mas se tratava de um processo. Porque eu entendi que a minha vida nasceu para um projeto.
nasceu para um propósito. Quando você entende dessa forma, você começa a perceber que as guerras e lutas e coisas contrárias que acontecem com você, você vai entender que não se trata da tua condição, mas trata-se do propósito pelo qual Deus te colocou. Eu posso ouvir um amém? Eu dizia, não era possível eu estar passando por tudo isso, porque tem um propósito. Nunca me queixei, irmãos, eu nunca murmurei. Eu sabia que eu fui chamado para um propósito, e sabia que a minha hora ia chegar. Tudo muda. A minha vida não é como de antes. Tem pessoas que às vezes dão aqui, né? Algumas pessoas, não, porque o apóstolo vai, porque ele faz os desafios, é porque é fácil para ele ir para os lugares, para o encontro, para viajar. Teve uma época que eu ficava meio triste com isso. Era meio que eu queria esconder a minha realidade. Depois o Espírito Santo falou comigo, não, meu filho, não. As pessoas, elas conseguem ver a colheita dos outros, mas ninguém consegue ver o que o outro planta. Ninguém vê semente. As pessoas veem os frutos. Ninguém vê uma sementinha de uma manga, mas você vê uma manga florida, é mais fácil. Então se posicione. Houve um tempo difícil na sua vida, mas agora é um tempo mais fácil na sua vida. Então eu não tinha, por muitos anos, a prosperidade da minha vida, ela começou a dar frutos. Eu estou com 53 anos. Eu estou com jovens aqui com 30, com 20 e poucos anos, que estão casando, como alguns mais velhos, parece que estão terminando a vida, alguns estão começando. Já começando muito bem. Então, graças a Deus. Dei graças a Deus no deserto. Eu dou graças a Deus no que está florescendo. Eu dei graças a Deus pela favela que eu morei, pelos ônibus que eu peguei, pelos mototáxis que eu andei. Dei graças a Deus pelo calor do inferno que eu tive lá. Dei graças a Deus pelos ventiladores. Dei graças a Deus porque eu passei por muitos meses sem ter uma janta. Quem me dava janta era qualquer membro quando estava a fim de dar. E um dia, claro que não foi a intenção, me deram uma comida estragada. E eu comi, tive uma infecção que quase morro. Dei graças a Deus por tudo isso. E por que eu não posso dar graças a Deus por uma roupa melhor, por uma casa melhor que eu tenho, por um carro melhor, por um celular melhor, por uma escola melhor para os meus filhos? Sim, posso. Porque Deus, Ele promete. Aquele que for fiel no pouco, no muito Ele vai colocar. E uma outra coisa que eu sempre coloquei no meu coração, que eu vejo quanto as pessoas têm dificuldade do que eu vou falar agora, é reconhecer o homem que passou ou que está na sua vida. O que eu acho muito interessante hoje é as pessoas que elas se intitulam enfermas e elas se intitulam curadas. Eu quero que você me ouça. Pessoas que se intitulam enfermas e elas se intitulam curadas. Então elas foram os próprios doentes e foram médicos de si mesmos. As pessoas têm uma extrema dificuldade de colocar o profeta na história de uma vida, seja de quem for. Nós aprendemos na palavra, está nas escrituras, não sou eu que estou falando, é Deus, é a Bíblia que está aqui. Nenhum homem na terra, depois do pecado, alcançou nada em Deus se não for pelo outro homem. Quando Deus forma Adão e Eva, e antes de tudo Ele forma o Éden, Deus ele estabeleceu uma relação com o homem. Se não existisse pecado, até hoje seria assim. Assim como Deus visitou Adão e Eva, puramente Deus, Ele cuidava do casal. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus visitava eles. Eu não sei como Deus iria fazer, mas se não existisse pecado, e todos esses bilhões de pessoas que há no planeta, Deus iria visitar cada um. Era Ele que se apresentava. Mas perceba que quando o pecado entrou, Deus estabeleceu outra coisa, mudou. Deus não visita mais o homem diretamente, a não ser Moisés. O único, depois do pecado, que viu Deus face a face. Depois disso, Deus estabeleceu reis, profetas, hoje pastores, apóstolos. Ninguém recebe mais nada de Deus se não for por meio de uma pessoa, se não for por meio de um homem. Se você pegar uma caneta, eu não tenho uma caneta aqui agora, se você pegar uma caneta Bic, se você tirar a tampa da caneta e deixar a caneta de lado por alguns dias e a tampa separada, quando você for pegar a caneta, não está mais riscando, tem um líquido, mas não risca mais, porque a tampa saiu. E depois que a tampa saiu, houve aquilo ali, um processo, não sei como explicar, mas a tinta dentro seca. Sabe quem é você? Uma caneta. Sabe o que tem dentro de você? Uma unção, que é o líquido que dá na caneta.
Enquanto você estiver conectado com o teu pastor, enquanto você estiver conectado com o corpo de Cristo, tua vida vai fluir, os milagres e a unção vai acontecer. Tanto você vai receber, quanto você vai dar. Porque Deus quer isso. Agora larga a cobertura. Começa a se intitular a Toda Poderosa. Começa a fazer o que muitos estão fazendo. Desigrejados, não tem alianças, não pertence a ministério, não tem compromisso, não tem vínculo, não tem aliança. A geração está morrendo por falta da presença de um homem de Deus. A palavra diz, se não houver profecia, o povo padece. É Bíblia. A Bíblia diz em Oséias, em Amós, Deus não fala com a igreja sem antes falar com os seus pastores. Quem está falando é um pastor. Mas esse pastor tem ovelha. E desde que eu me converti, eu sempre tive esse princípio. Mas hoje, o autopastoreio, a internet, o conhecimento, as Babilônias, que eu chamo as faculdades federais, estaduais, particulares, eu chamo de Babilônia, tem feito e transformado um absurdo a cabeça das pessoas. Então, pastor hoje serve para quê? Para pregar para mim. Prega aí para mim. Pronto, prega que eu sei o que você prega, mas eu sei, mas você está pregando, prega aí para mim. E o que é que resolve depois? Absolutamente nada. Por isso que tem pessoas que querem pregar, já viu? Você conhece? Aqui já passou umas figurinhas assim. Quando é que eu vou pregar? Eu fiz, quando você vai pregar? Quando você viver a palavra. Aí você prega. Quando você começar a dar frutos. Quando você começar a ser humilde. Quando você começar a entender que pregar para um pastor é 10% do que ele faz. 90% está fora daqui. Então existem motivações erradas para que a pessoa faça alguma coisa. Então perceba isso. Foi um tempo difícil em Manaus, mas foi um tempo em que eu criei. Mas foi um tempo em que eu me submeti à voz profética. E deixa eu te falar uma coisa. O deserto que Deus me colocou, se eu não tivesse me ligado a um homem de Deus, eu tinha me perdido no deserto. Porque ninguém sobrevive às dificuldades da vida se não for por aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu homens e mulheres ungidos na terra para nos orientar, nos dar direção, nos apacentar. Mas tem gente que diz, eu não creio assim, eu creio em Deus. Vamos fazer um teatrinho? Eu vou fazer só de 10 segundos para não te agoniar, tá bom? Diga, tá bom. Diga, Deus está ali. Eu quero ouvir Deus, tocar em Deus. Vamos? Tocar em Deus, ouvir Deus, dar glória a Deus, me relacionar com Ele. Porque não é o homem, é Deus. Oi. Pode ficar com Deus aí, Ele vai pregar. E aí, foi bom? Maravilhoso, não foi? Tem gente que está vivendo assim. Tem gente que está vivendo assim. Sabe tudo. É eu e Deus. Então fica com Ele. Deu para sentir um rombo aqui dentro dessa igreja? Deu para sentir o vazio que tem aqui dentro? Quando Deus foi matar Arão, olha aqui, quando Deus foi matar Arão, diga, matar Arão. Deus disse assim, Arão, tire a roupa. Eu tiro a roupa, tire a roupa. Eu não toque em ungido. Deus fez Arão. Vamos lembrar da pregação do domingo? Antes que chegasse ao ventre, eu já te conhecia. Deus fez Arão. Mas Deus ungiu Arão e botou uma roupa sacerdotal nele. Quando ele foi matar Arão, ele disse, tira a roupa. Porque eu não toco em ungido. Arão tirou a roupa e Deus fulminou ele. Porque Deus mandou tirar a roupa. Porque Deus estabeleceu na palavra princípios. E princípios precisam ser cumpridos. E quando Deus pede a obediência da igreja, é porque Deus decidiu, na sua soberania, obedecer à sua própria decisão. Alguém poderia questionar, mas o Senhor matou Arão, ele era ungido, ele estava com a estola sacerdotal. Mas eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Quem ia dizer alguma coisa contrária? Deus é justo, Ele vela por aquilo que Ele disse. Eu não toco em ungido. Amado, se Deus não toca em ungido, ou se Deus valoriza o ungido, imagine nós o que temos que fazer com os ungidos que coloca na nossa volta. Pensa sobre isso. Para pensar um pouco.
coisas podem melhorar. Jesus está usando a parábola do semeador para dizer: a sua vida vai melhorar. A sua vida tem tudo para melhorar. Porque Deus decidiu mudar a história de muitos. E a história de quem Deus decidiu mudar, a vida foi mudada. Deus decidiu te abençoar, Deus decidiu te empurrar para frente, Deus decidiu te prosperar. Quem olha para trás é o homem. Jesus não olha para trás. E, aliás, ele diz: quem já pegou no arado não pode olhar para trás. Nós temos a mulher de Ló, que saiu das cidades. Sodoma e Gomorra. Quando ela saiu, a Bíblia diz que ela olhou para trás. Amados, aquele olhar para trás não é o que você entende de olhar para trás. No hebraico você vai encontrar outra ideia. Não é que Sara olhou fisicamente. Sara desejou Sodoma e Gomorra. Sara não gostou de ter saído de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela desejou Sodoma e Gomorra, ela discordou do que o marido fez. Então, olhar para trás na Bíblia, Deus olhou o coração dela e ela discordou com Deus. E a Bíblia diz que ela virou. Você está entendendo a luta de Deus conosco? Deus quer nos empurrar para frente e para o alto. Quem dificulta as coisas é o homem. Nós que somos apegados ao passado, nós que não perdoamos, nós que sofremos algum tipo de trauma, alguma decepção, alguma coisa, eu não quero mais igreja. Ou então, se eu for para a igreja, a minha relação com Deus. Sai dessa condição. Essa condição não é bíblica. O que houve de erro no seu passado não quer dizer que vai ter o mesmo erro. Eu quero profetizar: não vai, em nome de Jesus. Então é possível você ler o texto, preste atenção que eu li agora, e não compreender, porque Jesus fala para os discípulos de uma multidão que ninguém entendeu nada. Jesus então diz: a vocês darei os mistérios do reino, eu acabei de ler, mas a outros ficam na ignorância, e eles vão ficar sem o entendimento. Amados, Satanás, ouça isso, Satanás, ele usa a ignorância do homem, ele usa o orgulho do homem, e Satanás colocou uma venda nos olhos do homem, não permitindo que o homem entenda. Essa palavra que está sendo tão explicada não quer dizer que você vai entender. E como nós identificamos um discípulo que não entende a palavra? Quando ele não pratica. Estamos falando sobre o poder da semente. Esses dias eu estava orando, e Deus falou comigo. Na oração usou alguém para falar comigo. Quando Deus me perguntou assim: você crê na oração? E eu de imediato, somos rápidos para responder. Deveríamos pensar mais um pouco antes de responder. Principalmente quando é Deus. E deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus começa a te acordar pelas madrugadas, de repente o teu sono vai embora. Mas a tua mente está tão humana, que você acha que você acordou por uma preocupação, você acha que você acordou por uma angústia. É o Espírito Santo, como chamou Samuel, está chamando você. Mas a gente consegue acordar na semana 3 vezes, 4, a semana toda. Mas a gente não consegue compreender que é o Espírito Santo nos chamando. O pastor David Ponguichu, antes, quando ele era vivo, ele contou um testemunho em um dos seus livros, que ele chegou numa intimidade tão grande com o Espírito Santo, que na madrugada o Espírito Santo batia a porta do quarto, como uma pessoa, chamando ele para orar. Eu estava orando, o Espírito Santo me fez uma pergunta: você crê no poder da oração? E eu de imediato, sim. De novo o Espírito Santo perguntou: você crê no poder da oração? E eu, sim. Deus me fez a terceira pergunta, a mesma coisa: você crê no poder da oração? Eu não respondi. E quem falou mais foi Deus. Deus disse: se você, João, cresce no poder da oração, como eu ensinei, vocês oravam mais, vocês eram mais avivados, menos ansiosos, menos egoístas, vocês iam pensar mais no próximo. Porque grande parte das nossas orações, o que está em jogo, é que a minha vida dê certo.
que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Como é que estão as suas orações? As suas orações giram em torno de quê? O que de fato Deus pensa ao teu respeito? O que você tem feito para agradar o coração de Deus? Apóstolo, eu tenho ganho vidas. Apóstolo, eu estou no GC. Apóstolo, eu estou nos cultos. Deus não te fez, antes de tudo, para dar frutos. Deus te fez para ser filho. Como é que estão os seus problemas? Como é que você está resolvendo os seus problemas? Perguntas do tipo: o que você mostra no Stories é o que você é? O que você mostra aqui no culto é o que você é? Você está tão bem assim? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Olha aqui para mim, por favor. Não é o custo, é o valor. Qual o valor de um homem de Deus para você? Qual o valor que você dá a um homem de Deus que tira tempo da vida dele particular para orar por você? Deixar de comer por você. Eu estou falando de jejum. Qual o valor que você dá a um homem que tem uma palavra de Deus? Não é palavra de homem, é de Deus. Esse rapaz aqui faz assim, Jackson. Ele mandou as primícias hoje para mim. Ele e a esposa mandaram as primícias. E eu disse, não, eu vou falar de Jackson. Recebi as primícias, ele deposita na minha conta, eu abençoo ele. A esposa também colocou um textão assim de gratidão. Aí Jackson mandou um áudio. Falei, apóstolo, o meu prazer é chegar o dia do meu pagamento. Eu separar minhas primícias, o dízimo para o Senhor e minhas ofertas. Aí eu botei amém, meu filho. Ele mandou um áudio. Sabe por quê, apóstolo? Eu cheguei nessa igreja ganhando X salário. E era pouco, bem pouco. Para a família dele, é muito pouco. Apóstolo, é impressionante o que Deus está fazendo comigo. O meu salário hoje é 4 vezes mais fixo e certo do que quando eu cheguei aqui. Apóstolo, eu estou desfrutando de muita coisa boa. Eu tenho esperança de ter um carro melhor. A minha casa, eu estou investindo na minha casa. Eu estou investindo nos meus filhos. Eu estou investindo na igreja, no reino de Deus. Eu lhe sou muito grato. Eu não tenho retido sementes de primícias, dízimos e ofertas. Deixa eu fazer outra pergunta. Quando você estava quebrado e Deus te restaurou, o que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Você tem devolvido ao Senhor? Você sabe o que significa essa parábola? Jesus está dizendo assim: eu considero quem entendeu a parábola. Quem? O que pratica. Se Jesus aparecesse aqui, ele ia surpreender todo mundo, assim como ele surpreendeu João Batista. Jesus é muito simples. Os ensinos de Jesus é profundo, mas é muito simples. Se Jesus almoçar na tua casa, ele entendendo que você não pratica o reino, ele vai dizer com todo carinho para você o que eu estou te falando. Olha, deixa eu chamar a tua atenção. Você lê muito, você fala muito, você ensina muito, você entra muito em Instagram, você está usando muito celular, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não aprendeu. Não, Senhor, eu aprendi. Eu até estou na escola dando aula. Isso para Jesus não é aprender. Aprender é praticar. Só isso. Você é uma pessoa que falta muito culto?
Você falta muito culto? Você dá muita desculpa? Você não entendeu o que é ter comunhão. Você perdoa? Se você não perdoar, você não entendeu o que é o amor de Deus. Vamos andar aqui, que você vai ver a importância de tudo isso que eu estou falando. Jesus diz, eu darei a vocês aos mistérios, mas eu não darei ao mundo. Então Satanás, escute, ele trabalha na ignorância do ser humano. Satanás colocou uma venda. Satanás não permite que as pessoas entendam. As pessoas acham que estão entendendo, mas elas não entendem, porque elas não praticam e os frutos não aparecem. Jesus, então, ele preocupado com isso, ele entende que Satanás trabalhando na ignorância, Jesus disse, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Aí Jesus já está ensinando aos discípulos, dizendo que é o semeador. Quem é o semeador? É o que semeia a palavra. Uma palavra liberada é uma semente que foi lançada. Por isso que as pessoas não conseguem entender, porque eu libero tantas palavras que são consideradas loucuras. 20 mil discípulos, não vamos ficar aqui. Você pode chegar com um diagnóstico para mim. Você pode chegar, é câncer, é impossível ter filho. Eu não recebo essas palavras, porque essas palavras vêm da ciência e eu não estou discordando com a ciência, eu não estou considerando a ciência irrelevante, eu não estou falando isso, eu preciso da ciência. Mas a ciência é um sacerdócio na terra, e aquilo que ela fala, e se eu tomar posse, quando as coisas acontecem? Quando a palavra é liberada e quando eu tomo posse da palavra. Então custa nada eu entender que Deus é maior do que a ciência, para Deus contrariar a palavra que foi liberada na terra. A Bíblia diz, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Bianca chegou agora para mim, eu preciso abrir um espaço, que seja uma quarta ou o próximo domingo, não sei quando, mas eu tenho que abrir um espaço porque Deus está movendo milagres. Janaína escreveu para mim hoje, a esposa de Beto, apóstolo, aquela cura que o Senhor liberou quarta-feira, o Senhor pediu para experimentar no seu corpo. Eu estou experimentando o corpo até agora, e a dor que eu tinha desapareceu. Isso é cura, irmãos. Não sou eu, é Jesus que está nesse lugar. Bianca chega agora para mim, apóstolo, o médico disse que eu poderia sofrer eclâmpsia na gestação lá na frente, me deu remédio, eu tenho que tomar todo dia. Uma mulher humana, mãe, normal a preocupação, apesar que para mim Bianca exerce fé, por tudo que ela já passou, não pela gestação, por essa gestação. Mas Bianca, eu vou me comprometer, vai ter uma resposta, Deus vai falar, Deus vai mudar. A bênção será completa na sua vida, essa menina vai ser linda como você. E ela tomou posse da palavra. Ela chegou para mim aqui agora, apóstolo, fui no médico. O médico disse que é tanta saúde minha, tanta saúde no bebê, que está tudo perfeito. Ele disse, bem-aventurado que as mulheres grávidas fossem igual a você. Não tem nada. Dê um aplauso a Jesus. Dá um glória a Deus, igreja. Nós podemos contrariar as palavras que são liberadas contrárias. Não importa a boca. Jesus está dizendo isso. Quantos testemunhos de cura? A Bia, não sei se ela está por aqui hoje, ela serve no altar. Bia chegou para mim, apóstolo, apareceu um nódulo aqui no meu pescoço. Bia tá ali, apareceu aqui o nódulo, era uma dor muito grande e tal. E o Senhor liberando cura, seu filho liberando cura. Apóstolo, fui no médico, eu vou fazer os exames, mas o médico quando pegou de novo, desapareceu. Meu pescoço está normal, não sinto dor, sumiu. É Deus. É Deus dando sinais. É Deus movendo cura. É Deus abrindo portas. Queridos, preste atenção. Quando eu libero a palavra, eu estou liberando sementes. Jesus disse, aquele que tem, que lhe será dado. Mas o que não tem, até o que não tinha, lhe será retirado. Jesus leva muito a sério as palavras. Jesus fala em Marcos 4 que essa parábola, olha, preste bem atenção por favor. Essa parábola do bom samaritano, ela é o ponto de partida para tudo que Jesus falou até ele morrer. Jesus está dizendo aqui, quem não compreender a parábola do bom,
do semeador não terá a compreensão de absolutamente nada do que Jesus iria falar depois daqui. Se você não entender essa parábola, você não vai entender nada no reino de Deus. É o que Jesus está dizendo aos apóstolos. Bem-aventurado você que está presente e os que estão online prestando atenção à palavra. Porque se tinha um culto para você estar, era esse. Porque tudo que se refere ao reino de Deus, você precisa entender essa parábola. Então diga, eu quero entender, apóstolo. Diga com mais fome, eu quero entender. Se tem uma coisa que era para você ser curioso, era ser curioso em relação à Bíblia. Eu vou repetir. Jesus está dizendo, não sou eu, é Jesus. Se nós não entendermos a parábola do semeador, nós não vamos entender absolutamente nada acerca do reino de Deus. A primeira coisa que ele está nos ensinando é que a palavra, ela é uma semente. Você que crê em Deus, você é um semeador. Porque você não é semente no saquinho, são as palavras que ele colocou na sua boca. E aquilo que você liberar da sua boca, assim será. O que semeia, semeia a palavra. E tudo é construído e destruído pela palavra. Coloca rapidamente Provérbios capítulo 18, do verso 7 ao 8. Quando aparecer ali, vocês me dizem amém, apareceu. Olha o que é que diz 18, 7 e 8. A boca do insensato é a própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Aquele que fala o que não deve ou que fala sem sabedoria, ele não precisa de inimigo, ele é o seu próprio inimigo. Não precisa ninguém para destruir a sua vida, ele autodestrói a sua vida. Porque está dizendo, verso 7 ainda, a boca, volta. A boca do insensato é a própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Jesus dos evangelhos está dizendo que a nossa boca é uma semente. As palavras são sementes. Então quem sou eu? Sou um semeador. O que é que eu estou fazendo? Semeando sobre a sua vida. E o que é que eu creio? Que eu vou ter uma colheita sobrenatural por meio da sua vida. Olha o 8 rapidamente. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Eu te abençoo com palavras de vida. Eu te abençoo com palavras de salvação. Eu te abençoo com palavras que você não vai dirigir palavras contra a tua própria vida. Você não vai dirigir palavras contra os teus filhos, nem contra a tua descendência. Por mais raiva que você possa ter de alguém, receba agora o domínio no Espírito Santo. Porque se você está entendendo a palavra do semeador, você vai entender que palavras são poder. Você quer outro milagre? Verônica veio à frente aqui. Cadê Verônica? Tá bem, Verônica? Tá feliz? É resultado mesmo sério? Sério? Ela tá assim, ó. Eu disse, toda mulher que quer ter filho, que o médico já proibiu, que não vai ter, vem aqui à frente. Veio ela e outras mulheres. Verônica veio. Recebi a notícia hoje que ela está grávida. Temos um pai Abraão, que é o Wendel. Deus faz. Essa menininha que estava aqui agora, com tantas complicações de saúde, que os médicos disseram que ela nem ia viver. Ela vai gerar uma vida. E vai viver muito para os seus netos, bisnetos, o que tiver de neto aí na frente, ela vai ter. Há poder nas palavras. E nós precisamos tomar posse. Mas se você usar palavras contrárias, elas vão chegar até o seu ventre. E você vai ficar mal, e você vai ser destruído por isso. Coloca Gênesis 2,19 rápido para mim. Quando aparecer, você fala, apareceu. Gênesis 2,19. Olha o que aqui diz a palavra. Havendo, pois, preste atenção a isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxeram ao homem, para ver como este lhe chamaria. Tudo estava o caos. Deus forma tudo pela palavra.
Quando está tudo prontinho, ele chama Adão para uma parceria. Adão, você vai discipular agora os animais. E te vira, você vai colocar nome para ver como ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. É a autoridade do céu sobre o homem. Queridos, você pode mudar o nome do macaco o que quiser, mas Adão disse lá atrás, é macaco. Se você chamar de girafa, vão lhe chamar de doido, porque a autoridade veio do céu. Adão olhou para aquele bicho, poderia ser um rinoceronte. Você imagina um macaco sendo um rinoceronte? O nome não tem como. A palavra do Senhor forma, a palavra do Senhor constrói, a palavra do Senhor dá vida, a palavra do Senhor, ela é estabelecida de geração após geração. Escute que é algo poderoso. Deus, quando viu a terra, ouça isso para a sua vida. Quando Deus viu a terra sem forma, quando a terra era vazia, quando a terra estava em trevas, Deus não ficou afirmando o caos. Deus ensinou o caminho do poder das palavras. Deus não é o homem para ficar, como vai ser? Como vai ser? E agora? Meu Deus, está tudo acabado mesmo. Passa a pá agora, é o caixão, chegou o fim, acabou. Deus olhou para a terra, ele viu o caos, ele viu a morte, ele viu a destruição, mas ele não ficou focado na destruição da terra, ele ficou focado na formação da terra, e por isso que a terra existe. Eu quero lhe dizer que enquanto você fica olhando para você, olhando para o seu tempo, não tem mais jeito, não tem como desistir do dia inteiro, a semana inteira, Deus está olhando para você, está dizendo: tudo que você está passando não se trata do que eu estabeleci sobre sua vida. Você está passando pelo processo pelo qual eu lhe coloquei. Porque o seu fim vai ser vitorioso. O seu fim vai ser de milagre. O seu fim vai ser de vitória, 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 vitória. Você pode receber essa palavra? Não há nada contrário que destrua o profético na sua vida. Não interessa quem lhe largou, não interessa quem lhe abandonou. Quem lhe abandonou, perdeu. Perdeu. Quem lhe abandonou não entendeu o tesouro que estava ao seu lado. Mas Deus vai te restituir. Tudo que foi perdido, o Senhor vai trazer 7 vezes mais de volta para você. Eu estou profetizando, eu estou pegando a minha boca e estou liberando. Você vai ser restituído 7 vezes mais. Você perdeu um carro, vai ter 7. Você perdeu uma casa, você vai ser um condomínio. Você perdeu o seu casamento, Deus vai fazer você habitar em família. Perdeu o marido, Deus vai te dar esposa. Perdeu a esposa, Deus vai dar. Deus vai restituir. Levanta a cabeça. Olha aqui para mim, queridos. Pare de andar assim, ó. Aqui, ó. Porque virou moda. Me desculpe. Não estou desrespeitando. Eu estou como um profeta. E como profeta, eu sei o que eu estou falando. Virou moda. Estou em depressão. Virou moda. Estou com TDAH. Eu estou com H2.1. Eu estou com HB20. Eu estou... Rapaz, eu estou... Ou então as pessoas já vêm assim: eu queria que o senhor orasse pela minha depressão. Vixe, é tua. Jesus morreu na cruz, se tornou maldito por nós, para que fôssemos curados. Já é tua na minha depressão. Queridos, toma posse disso aqui, pelo amor de Deus. Nem ande assim, como ar de soberbo, porque você não é Deus. E também não ande mais assim, que Deus não te fez para ser um miserável. Ande com a cabeça reta, em direção à sua conquista. Ande aqui. Você é filho. Antes que Deus te colocasse no ventre da tua mãe, Ele já sabia teu nome e os teus propósitos. Então ande de cabeça reta. Ande como um vencedor. Vá conquistar. Se alguém falar, não importa o que fala de você, nem baixe sua cabeça e nem erga. Ande reto e conquiste e avance para a glória de Deus. Não temas a nada. Todo espírito de pavor, de pânico, de medo, de suicídio,
todo espírito que tira a sua vontade de comer, da sua vontade de viver, que lhe tranca no quarto, toda palavra que te coloca para baixo, que te empurra para trás, eu desfaço essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro esse jugo na autoridade do nome de Jesus. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus? Você tem que aprender a reagir. Reação contra a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Diga, o que semeia, semeia a palavra. Repita para 3 pessoas, o que semeia, semeia a palavra. Hebreus capítulo 11, verso 13. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Hebreus 11, 13. Olha porque Jesus deu importância à palavra do semeador. Presta atenção, olha aqui. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendeu-as, porém, de longe. E saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Tem gente que creu e não viu a promessa ser cumprida. Deus já fez muita coisa por nós. Muitas promessas já foram cumpridas. Queridos, creia que Deus, o que cumpriu, o que já fez, vai fazer de novo. Você recebe essa palavra? Essa palavra é sua. Amados, o que você vem semeando? Você é responsável pelo estado atual que você se encontra. Saia da condição de vítima e assuma a condição de cúmplice. Saia da condição de vítima e assuma a condição de cúmplice. Você está nessa condição, a culpa não é do outro. Você está nessa condição, a culpa não é da outra. As coisas que você perderam não foi culpa de ninguém. Você teve culpa direta nesse processo. Mas eu quero te dar uma palavra, não é de culpa, eu quero te dar uma palavra de esperança. Se você assumir diante de Deus que você foi cúmplice do que fizeram com você, teve parceria, rompa com essa parceria hoje. Rompa com essa parceria agora. Definha essas vozes. Pare de caminhar com essas pessoas e comece a entender que Deus tem algo na sua vida poderoso. Deus tem algo para realizar. Meu Deus, tem algum crente aqui nesse lugar que pode receber essa palavra? Deus vai restituir a sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida. Erga a sua cabeça. Olhe para o alto. Avance. Deus, Ele é com você. O poder criativo. Olha que coisa linda. Certo evangelista. Multidões e multidões seguiam ele. Um pastor chamou esse evangelista, ele veio 2 noites. Na primeira noite uma multidão veio e foi cura e sinais para todos os lados. Quando ele vai para o hotel, no final do culto, o pastor que trouxe ele disse: amanhã vocês verão coisas maiores. Porque amanhã o Senhor vai se manifestar. Porque amanhã sinais, prodígios e maravilhas vai acontecer. Porque o evangelista vai estar aqui amanhã no culto. Traga milhares de pessoas. E o povo respondeu. O culto tinha milhares de pessoas presentes. Só que houve um detalhe. Na madrugada, o evangelista liga para o pastor. Acabei de orar agora. E Deus mandou eu ir embora. Pastor, você está louco. Eu fiz de tudo. Eu disse que você estaria 2 dias. E como vai ficar os milagres? Tem uma multidão amanhã. Deus mandou eu ir embora essa madrugada. Consigo um avião, porque eu não fico mais 1 minuto aqui. E o evangelista largou a multidão, largou fama, largou vaidade, pegou o avião, picou a mula e foi embora. O pastor não dormiu. Quando chegou no culto, ele olhou uma multidão 3 vezes mais do que estava no primeiro culto. Todo mundo naquela euforia de ver a palavra do profeta. E ele começou a ter uma tremedeira, o louvor começou a tocar. E ele disse: Deus, eu faço o que da minha vida? O que é que eu vou explicar para esse povo? Como é que esse povo vai embora? O Espírito Santo entrou na oração dele e disse: assim como eu dei poder criativo na boca de Jesus, assim como eu dei poder criativo na boca do evangelista que foi embora,
entra por fé, porque eu vou botar o mesmo poder na boca que eu botei em Jesus, no evangelista, eu vou botar na sua boca. E você vai profetizar e vai acontecer coisas maiores. O pastor tomou posse dessa palavra e ele começou a abrir a boca. Ninguém sentiu falta do evangelista e o poder veio ainda mais sobre toda aquela multidão. Eu quero te dizer que Deus colocou na boca de Jesus poder. Jesus recebeu poder criativo para construir e para destruir o que seria necessário. Eu quero te dizer que Deus colocou na boca daquele evangelista, colocou na boca do pastor, mas essa noite eu não quero contar a história dele, eu quero lhe dizer que Deus tem um poder criativo, sobrenatural, e Ele colocou na sua boca, e eu quero lhe dizer que aquilo que você declarar como um profeta do Senhor, assim será a palavra do Senhor. Deus vai fazer por meio da sua vida. Deus vai fazer por meio da sua vida. Tem alguém aqui que toma posse dessa palavra? Deus vai fazer por meio da sua vida. Sua casa não será mais a mesma, sua vida não será mais a mesma. Oh meu Deus, oh meu Deus! É um culto profético. Eu sinto no meu espírito que o que eu estou pregando aqui, cadeias estão sendo arrebentadas agora. Eu ouço cadeias partindo. Eu estou vendo sepulcros abrindo, pessoas estão ressuscitando. Eu ouço e eu vejo. Oh Espírito Santo, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Acorda, Pai, acorda os que dormem. Espírito Santo, se o Senhor não tocar no nosso espírito, a gente não acorda. A gente não acorda, Espírito Santo. Socorra-nos, Deus. Pelo amor do Teu nome, socorra. O poder criativo das palavras. Oh, meu Deus. Escute uma coisa. Quero terminar. Mas fica todo mundo onde está. Jesus tem uma palavra de vida para nós. E você precisa ouvir a palavra de Jesus. Sai dessa condição que é você que faz, é você que vem. Acaba com esse negócio, meu irmão. Minha irmã, acaba com esse negócio. Vira crente. Vira crente quando a Bíblia manda virar crente. A Bíblia diz que nós somos filhos. A Bíblia diz que nós somos discípulos. A Bíblia diz que temos um Pai. A Bíblia diz que sobre a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que os pastores apacentam. A Bíblia fala tudo sobre isso. Sai desse engano. Amados, eu estou tendo visões aqui. Meu Deus. Amados, eu estou vendo um cemitério na minha frente. Não quer dizer que é você que vai morrer, não quer dizer outra coisa, mas eu quero dizer assim, Deus está fazendo milagres. Mas tem gente sendo curada que não está aqui. Tem gente que está sendo tocada que nem online está. Deus está fazendo algo do jeito dele. Deus está fazendo coisa grande agora nesse lugar. Um espírito, sabe, está sendo destruído nesse lugar. Tem um ídolo que está sendo caído, ele está sendo derrubado agora nesse lugar. Meu Deus, como é verdade isso. Tem alguma coisa sendo demolida, tem alguma coisa sendo destruída. Tem alguma coisa que está sendo desconstruída nesse lugar, mas está sendo construída alguma coisa dentro de você. Deus está falando com você. Quando eu ouço a palavra de Jesus, por isso que ele fala a importância de entender o semeador. Quando eu ouço a palavra de Jesus, ela me gera segurança. A palavra me gera conforto. A palavra me gera poder. A palavra me gera cura. A palavra me gera a graça imerecível. Quando eu ouço a palavra de Jesus, eu me torno mais forte, eu me torno mais confiante. Essa geração de cristal, essa manada conduzida por vozes diabólicas. Porque quando eu ouço o diabo, eu me torno inseguro. Quando eu ouço o diabo, eu me torno medroso. Quando eu ouço o diabo, eu adoeço. Queridos, escute uma coisa. Todo sentimento que existia em você, contrário ao que diz a Bíblia, esse sentimento é mentiroso. Eu vou repetir. Todo sentimento que existia em você, de medo, de fracasso, de insegurança, tudo isso é contrário à Bíblia. E se é contrário à Bíblia, essa voz que está dizendo o que você é mentira. Ouça a verdade e você será liberto.
Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Você tem ouvido mentiras, por isso tem se entupido de remédio para dormir, de remédio para acordar. Você tem ouvido mentiras e por isso que você continua sozinho, sozinha, porque você tem dado ouvido a essa voz do diabo. A sua casa não tem provado de uma transformação ainda, porque você tem ouvido o diabo. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu nunca tinha provado de uma depressão. E nem fiz propaganda, nem stories, e nem outras coisinhas por aí. Eu fui buscar ajuda. Não tenho problema com psicólogos, nem com psiquiatra. Pelo contrário, temos só psicólogos aqui na igreja, temos 3 psicólogos. E são úteis pra caramba. Mas eu disse: Deus, eu li a história de Elias. Elias engoliu 400 profetas na segunda-feira. Na terça-feira, Elias estava fugindo de uma mulher. E Elias não quis mais. Elias deu trégua. Elias disse: Deus, me leva, eu não aguento mais. Eu não julgo Elias. Mas eu sei que o meu ministério não era para parar aos 51 anos de idade. Porque Deus tinha mais para a minha vida e eu sabia. E eu busquei Deus. Eu li a Bíblia. Eu não sei ele definir o que tinha dentro de mim, era um negócio horrível. Tudo em minha volta perfeito, tudo em minha volta florescendo, uma mulher que me ama, filho que me ama, uma liderança que me ama, tudo, mas eu não conseguia retomar. Eu não conseguia retomar. Você precisa fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui é um testemunho. Já foi um escape, mas hoje é um testemunho. Porque os que tiram a vida, eles silenciam. O processo de tirar a vida começa vitimização, isolamento e silêncio. Se entupir de remédio e por aí vai. Não precisa estudar não, porque eu passei por isso. Me deu vontade de tudo, de isolamento, de sumir, de remédio, dos cambacotes. Você sabe o que é ficar meses vendo o sol e a lua o tempo todo? Eu mergulhei minha vida na Bíblia. O meu remédio foi a Bíblia. Não estou dizendo que o seu caso é igual, mas no mínimo, faça os procedimentos naturais. Mas se apegue à palavra, à Bíblia. Se Deus ressuscitou a Lázaro, por que Ele não ressuscita meus neurônios? Se Deus ressuscitou a Lázaro, por que Ele não ressuscita meus sentimentos? Se Deus ressuscitou aquela mulher, o filho da mulher, por que Deus não estabelece em mim algo novo? As guerras têm que me engolir. Eu tenho que entrar num culto onde está Deus falando e eu saio do culto abatido da mesma forma. Não! Davi dizia: bendito Deus, ó minha alma, que engrandece o teu nome. Eu parecia um louco, orando em casa e profetizando. E eu dizia: Deus, parece que o inferno decidiu morar aqui dentro, mas eu não aceito. Por amor ao teu nome, por amor à minha mulher, eu não vou ser massa manipulada de fazer o que todo mundo fala, e de fazer o que todo mundo faz. Eu vou fazer o que Davi fez. Eu vou para a Bíblia. Eu mergulhei minha vida na Bíblia. Eu estou pregando com você aqui. E o que eu sinto hoje é algo tão livre, é algo tão aberto. Durmo, deito, durmo e acordo. Porque Deus está no controle. Algo tão poderoso que está aqui dentro. Que se mexe. Livre. Eu me sinto livre por dentro. É uma liberdade que eu não sei nem explicar. Isso é cura. Isso é libertação. Se eu conseguir, pelo poder do Espírito Santo, você consegue. Se exponha. Eu pegava a minha mulher. Eu me deitava na cama. Aqui foi, João, bote a mão na minha cabeça e outra mão aqui. E ore por mim. Eu preciso que você ore por mim. Eu quero que você ore. Eu não quero ficar com vitiminha de sumir, de ir para uma ponte. Eu quero a cura, eu quero viver. Mas agora eu estou precisando de alguém que coloque a mão aqui. Coloque a mão aqui. E eu guerreava. Eu lutava. E Deus me deu a vitória. O poder criativo da boca de Deus também está na sua boca. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que o diabo não vai ter mais voz.
no teu coração. Eu declaro a cura. Eu declaro a libertação sobre a sua vida. Você não será mais escravo do medo. Você vai conquistar para a glória de Deus. Você vai servir de um testemunho poderoso por onde as pessoas passarem. Diga, essa palavra é minha. Você precisa selecionar pessoas para você ouvir. Caso contrário, você vai padecer. Gênesis capítulo 3, verso 1. A serpente abriu linha com a mulher e a mulher abriu linha com a serpente. A serpente trabalha com palavras. Diga bem forte comigo. A serpente trabalha com palavras. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, diga, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui começa um processo de confusão, aqui começa um processo de dúvida. Queridos, Deus te quer domingo, Deus te quer segunda, Deus te quer quarta, Deus te quer quinta, Deus te quer sexta, Deus te quer sábado. Queridos, converte isso no teu coração. Não fica só querendo ser cheio do Espírito Santo nos cultos. Eu já te ensinei o que é devocional. Vai para a tua casa, acorda todos os dias, ora 10 minutos, ora 15 minutos. Mas ore com profundidade, querendo ouvir a presença real do Espírito Santo. Esses dias eu chorava tanto. Esses dias não, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira. Mas eu chorava tanto no meu devocional. Sabe o que eu pedi a Deus? Me dê unção para eu crescer. E eu bem humildezinho, Deus me deu unção para crescer. Se eu não tiver unção, eu não cresço. Deus me dá unção para crescer. Se eu não tiver unção, Deus, olha, se o Senhor me der o que deu a fulana, a cicrano. Ai, Deus, eu vou fazer. Amado, Deus entrou na conversa. Segunda-feira. Deus fala comigo aqui, ó, os mais antigos sabem. Deus fala comigo aqui, Ele abre aqui e coloca uma palavra. Deus disse assim, tudo que você pede já está dentro de você. Segunda coisa que eu pedi, me dê uma igreja linda. Ele dizia, a igreja linda que você pede já está dentro de você. Escute, olha aqui para mim, por favor. Todo mundo precisa ouvir isso agora. Se você quiser crescer, Ele me falou, eu vou transmitir para você. Se você quiser crescer, primeiro você tem que crescer dentro de você. Os 20 mil discípulos que eu quero, eu tenho que encaixar os 20 mil aqui dentro. Porque se os 20 mil chegam e eu não cresço aqui dentro, não tenho estrutura para suportar. Primeiro, cresça por dentro. Você já percebeu que qualquer coisinha do seu casamento você se abala? Qualquer problema com o filho você se abala? Parabéns, você veio para o culto, 50% você está resolvendo. Mas você percebeu que vai acabar o culto e você continua abalado do mesmo jeito? Será que essas palavras não mudariam nada aí dentro? Cresça aqui dentro. Você quer ser um empresário grande? Cresça aqui dentro. Primeiro saiba o que é primícia, dízimo e oferta. Porque senão tu vai ser esse do semeador. Ouve tudo, ensina tudo. Não, mas eu discordo, eu acho que... Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. E o conselho que Jesus deu e eu te dou para as pessoas que não entendem algumas coisas dentro da igreja, eu não entendo o que é dízimo, eu não entendo o que é primícia, eu não entendo o que é oferta, oferta de amor piorou, não sei o que é. Eu também não entendo porque cai, eu não entendo porque a pessoa sobe, eu não entendo. Quem não entende, não tem problema. Você precisa procurar quem entende. Faça uau. Faça amém. Procure entender. E se não conseguir entender, procure quem entende. E Deus vai fazer na sua vida. Quero encerrar, passei um pouquinho do tempo. São mensagens, o que é que Deus vai fazer, né? Cada culto. Mas eu quero, o louvor pode vir. Eu quero lhe dizer que a serpente... Pode tocar aquela canção, eu estou pedindo em cima da hora. Não sou escravo do medo, pode? Por favor. Respeite os princípios, né? Olha para mim, quarta-feira que vem ou domingo mesmo, não, domingo não, quarta-feira que vem, eu vou terminar essa parte, porque eu entrei aqui na serpente. A serpente conversou com Eva, e a única coisa que ela fez foi gerar dúvida. Eu vou lhe ensinar o que é que Eva, quarta-feira que vem, eu vou lhe ensinar como Eva se comportou e como Jesus se comportou, porque os dois ouviram o diabo. Vai ser maravilhoso. O que é que Jesus fez para calar o diabo? E o que é que Eva deixou de fazer para calar Satanás? Mas uma coisa fica com esse spoiler aí.
O diabo, quando vem, é para colocar dúvidas. O diabo, quando vem, é para colocar medo. O diabo, quando vem, é para questionamentos. E você não tem tempo de entrar em linha com Satanás. Você tem que tapar os seus ouvidos. Talvez, pessoas que tu anda tão perto, e essas pessoas estão envenenando teu coração. Talvez, aonde você trabalha. Talvez nos teus familiares. Talvez os ditos homens de Deus. Talvez o que você vê no Instagram. Talvez quem você esteja seguindo. Você tem que discernir a voz que dá destino à sua vida.